Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, vamos dar continuidade à parte 2 da Reforma Protestante, né? E vamos agora se aprofundar, inclusive, sobre toda essa resposta, inclusive, da Igreja Católica, chamada Contra-Reforma. Vamos entender como que a Igreja Católica se posicionou e respondeu a essas mudanças que aconteceram na Europa. Então, nosso tema, Contra-Reforma, é a resposta da Igreja Católica contra as mudanças trazidas pela Reforma Protestante. Na aula anterior eu perguntei aqui para vocês, deixei essa atividade. No processo de reforma religiosa, e suas causas podem ser, exceto, tem uma aqui que não faz sentido, venda de indulgências incentivada pelos protestantes? Não. Os protestantes nunca incentivaram a venda de indulgências, pelo contrário. Eles são contra a venda de indulgências. Vamos lá. Indulgências. Era a venda de perdão praticado pela Igreja Católica. Então, vamos lá, que o cidadão, o fiel, ia lá pedir a bênção ao padre. Ele falou assim, mas padre, quanto que custa esse perdão aqui? É tanto. É uma maneira que a Igreja Católica encontrou para arrecadar, inclusive, para a construção do Vaticano. Ela liberou a vendas de perdão. Não, e era engraçado, porque daí o padre ainda orientava. Olha, quando você morrer, não esquece, essa carta aqui, ó, dizendo que você pagou o perdão, tem que estar no teu caixão, porque não, São Pedro não vai deixar. Daria para você comprar, inclusive, pedaços, sabe Deus como, né? E como que era explicado isso, né? Uma espécie de sobrado lá no paraíso. Se você fosse bem da grana, você poderia comprar de frente, né? Ali para um espaço mais importante do paraíso do Éden, ou um outro território assim, ó, esse aqui é mais barato. Você poderia comprar um pedacinho do céu. Em outras palavras, seria isso. E tudo isso, claro que não pegou bem, e a população questionava muito se isso era correto, comprar, né, no caso, a salvação. Resposta, letra A venda de indulgências. Os protestantes são contras e não incentivam. Contra-reforma, resposta da Igreja Católica. Ela até que demorou um pouquinho, em 1545. Se em 1532 Martinho Lutero pregou as 95 teses, em 1545 a Igreja já fez o primeiro Concílio de Trento, convocado pelo Papa III. Era uma reunião com o Papa, bispos e cardeais e discutindo, ó, o que nós vamos fazer? O que vai ser autorizado ou não? Como que nós vamos reagir contra eles? Porque a primeira reação foi o quê? Tentar prender Martinho Lutero, né? Excomungar o rei Henrique VIII, enfim, excomungar João Calvino na Suíça, mas viram que tem mais coisas por trás, que tinham líderes políticos na Alemanha protegendo Martinho Lutero, que você não vai mandar matar, como diz o outro, mandar queimar na fogueira o rei da Inglaterra, no caso Henrique VIII. Você está falando com um cara que tem bala na agulha, como diz o outro, para enfrentar a Igreja Católica. E aí a Igreja precisa mudar, precisa fazer uma autocrítica e também se assegurar de algumas coisas que ela deve continuar e defender, para defender o seu espaço também, a defender a sua influência. E assim então vieram, né? No concílio foi proibido a venda de perdão, que o professor Roberto explicou aqui no nosso quadro. Então pararam-se de vender os perdãos. Os cargos eclesiásticos foi determinado a criação, proibição de venda e os cargos eclesiásticos pararam também de ser vendidos. Reafirmou-se a importância de Virgem Maria e a infalibilidade papal, ou seja, que ele realmente é representante aqui na Terra. O livre-arbítrio e o exemplo de santos continuaram a ser parte da doutrina, porque foi questionada essa questão também. O Martinho Lutero acreditava que a salvação poderia ser apenas pela fé. A Igreja Católica teve que reafirmar no Concílio de Trento que não somente a fé salvaria o homem, mas as boas ações. Nesse contexto foi criada a Ordem dos Jesuítas, uma espécie de padres com preparações militares, com treinamento militar, para virem para a América catequizar, trazer a fé católica para os indígenas. Então, uma forma de expandir a fé cristã, né, junto com as navegações. Foi reativado o Tribunal do Santo Ofício, aqui está uma parte bem delicada,
Tá aqui, ó, suplício de Anneken Hendricks, queimada em Amsterdã em 1571, condenada como ser uma bruxa. Na verdade, durante a punição dos anabatistas. Anabatistas era um grupo de uma seita, surgiram milhares de grupos protestantes que questionavam a Igreja Católica, né, os anabatistas também, e somado a isso, o Tribunal da Santa Inquisição estava sob a ordem dominicana, eles eram os responsáveis por fazer uma espécie de julgamento, havia um tribunal, por isso o nome Tribunal da Santa Inquisição. Os padres questionavam, tinha um método para buscar a verdade e tudo mais. Normalmente são contra os hereges, né? E para ser um herético é quando você blasfema contra a igreja, quando você duvida da fé católica, né? Quando você duvida do Papa, enfim. Qualquer dessas situações poderia ser colocado você como um herético. Temos algumas situações, dá para vocês darem uma pesquisada, coloquem aí histórias, né, arquivos de heresias na internet, arquivos de heresias, história do Tribunal Santa Inquisição. Tem um livro, tive a oportunidade de estudar com o professor Geraldo Pieroni, né, e ele especialista no Tribunal da Santa Inquisição do Santo Ofício aqui no Brasil, inclusive em Portugal, com presença que eles viram. Nunca foi criado um tribunal no Brasil, mas eles chegaram a virem ao Brasil com 2 ou 3 sessões de tribunais, né. O Brasil, inclusive, recebeu muitas bruxas, muitos heréticos, muitos judeus blasfemadores, não foram punidos com a fogueira, mas receberam como punição morar no Brasil. Então vocês pensem que nível que era morar no Brasil para ser uma espécie de punição em Portugal, né? E também uma forma de limpar também pessoas das ruas, mandavam muito mendigos, mulheres prostitutas para o Brasil. Isso também é verdade. Muitas bruxas vieram para o Brasil nesse contexto. Tem um governador geral chamado Mendes Sá, mandou uma carta para o rei de Portugal, falou assim: pelo amor de Deus, para de mandar usou esse termo mesmo, tá? Essa gentalha para o Brasil. Eu não aguento mais essas pessoas virem para o Brasil. Então você pense que tipo de nível de gente que estava vindo para cá incomodando aqui os líderes políticos, no caso o governador. Vamos lá, retomando aqui. Então o Tribunal da Santa Inquisição foi reativado, né, para julgar, condenar, punir e matar as pessoas que fossem considerados heréticos, né? E não precisava de muita coisa não, como diz o outro, para ser considerado um herético. Eu vou, só para fechar rapidinho essa daqui, tem a famosa Rita Seixas, né? Ela está em Portugal, está lá por 1500, 1530, ela vamos dizer assim, uma bruxa típica do pós-medieval ali. Ela fazia sortilégios. Sabe aquele poste da tua casa que está lá, dona não sei das quantas, traga o seu amor em 2 semanas, ou o seu dinheiro de volta. Seria mais ou menos isso, uma espécie de cartomante também, né? Seria uma espécie de fazer sortilégios para o trabalho, para o amor. Era isso que ela fazia. Para nós hoje não é mais bruxa, né? Hoje é o quê? Não sei o nome disso. Mas para eles lá na época, naquele contexto, seria uma bruxa. Essas pessoas, se fossem, no caso, acusadas, se alguém denunciasse, o tribunal parava na porta dela, e pararam na porta da Rita Seixas. Ela teve que explicar que tinha 3 caveiras, que colocava o nome de Barrabás, colocava o nome de Lúcifer e colocava mais um nome demoníaco lá, fazia lá o sortilégio, o caldeirão lá com aquelas coisas meio cinematográficas, né? Perna não sei das quantas, orelha não sei das quantas. Ela fazia lá o sortilégio, mandava o cara tomar, como diz o outro, sabe Deus se dava certo. Levava para uma encruzilhada, me chama muita atenção que ela levava para uma encruzilhada, né? Desde aquela época essa história da encruzilhada. E daí tomava-se essa espécie de poção do amor, né? Para prender a pessoa e tudo mais. E resultado, ela conseguiu escapar da fogueira, né? Foi condenada como bruxa. Ela pediu misericórdia nas 5 chagas de Jesus Cristo, que não mandasse ela para a fogueira, que ela acreditava na Igreja Católica. Ela professou a fé cristã, a fé católica, escapou da fogueira, mas não escapou do Brasil. Foi trazida para o Brasil como uma degredada. Ela foi banida para o Brasil como uma degredada, uma espécie de punição. Ela tinha que passar 10 anos aqui, perdeu os patrimônios dela em Portugal e veio para cá. Não se sabe, depois de 10 anos ela poderia voltar, né? Não se sabemos o que depois a Rita Seixas fez da vida aqui no Brasil. Deve ter continuado suas práticas, porque aqui era bem mais tranquilo. Index Librorum Prohibitorum, o livro
uma lista de livros proibidos que a Igreja Católica colocou, inclusive a Bíblia de Martim Lutero. Foi colocado um outro livro da época, Decameron, também entrou no Index Librorum Prohibitorum. Vou jogar essa atividade para vocês. O senhor acredita então? Essa aqui vamos responder junto, porque se não me engano... Epa, estraguei a brincadeira, né? Porque a próxima aula nós já vamos... Essa aula nós vamos finalizando aqui o conteúdo. O senhor acredita então, insistiu o inquisidor, que não se saiba qual é a melhor lei? O Menóquio respondeu. O Menóquio é o cara que está sendo então julgado pelo tribunal. Senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja melhor, mas não se sabe qual é a melhor. Mas porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa fé seja melhor. É num livro chamado O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, um dos clássicos do cinema, e vai falando sobre o texto, apresenta um diálogo do inquisidor com um homem, o Menóquio, tá genocídio aqui, desculpe meninos, é Menóquio o nome dele, hein? Processado em 1599 pelo Santo Ofício. A posição de Menóquio, tá escrito errado, provavelmente foi o corretor, indica, letra B, uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de combater também todas as dissidências internas. A Reforma Protestante altera e modifica diretamente a liberdade de expressão, começa a quebrar o monopólio religioso e cultural, inclusive, da Igreja Católica, da cristandade na Europa, né? Isso libera, facilita a circulação de ideias na Europa, facilita, né, a livre expressão, a liberdade de expressão. E isto mostra a crítica do Menóquio no seu momento de Inquisição. Foi o nosso último capítulo do livro 2. Fechamos aí junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E bons estudos, desejar de coração, força, foco. Esse momento vai passar. Em breve vocês estarão aí, como diz o outro, com seus professores, sala de aula. E desejar a todos vocês, então, tudo de bom. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!